E salve, salve! Seja bem-vindo ao canal Cris por Cris Jimenez e se inscreva no canal, dê o seu corpo curtir, compartilhe, me ajude a chegar aí a 5.000 inscritos. Ó, já estamos quase na metade, me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar. Deixe suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas, que à medida do possível eu vou respondendo e vou colocando tudo em dia. Estamos aí na pré-venda do livro Arcanjos, Segredos Revelados. Reserve seu exemplar pelo site, vai estar aqui embaixo o endereço do site, onde você pode reservar o livro, onde você vai entender muito sobre o mundo dos arcanjos. Os sinais que eles dão, como que se trabalha com eles, o que é que eles podem nos ensinar. Você vai se surpreender ao compreender o tanto que um arcanjo, o tanto que um anjo pode agir na sua vida e você não sabia. Tenho certeza absoluta que você não sabia. Sabe por quê? Porque a informação que tem no livro você não encontra em curso. E não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é aquela coisa assim, ó. Só para você entender. O livro, você não vai encontrar aquela situação. Meu anjo é o Yevovovorá. O Salmo é o 73, versículo 5. Ele passa das 2h10 às 2h20. Não tem isso no livro. Se você está procurando isso, vá no Google, que você acha mais fácil, porque você não vai encontrar isso. Você vai encontrar pentagrama, que ó, é essa estrelinha aqui, ó, de 5 pontos. Você vai encontrar pentagrama, você vai encontrar a magia dos anjos junto ao pentagrama. Você vai entender muito como é que funciona esse mundo. Que, por exemplo, quando você pede ajuda a Miguel, um gato pode entrar na sua casa e te dar o sinal. Você pode ganhar um quadro de leão. Que quando você pede ajuda a Gabriel, você pode ganhar uma rosa branca, ou você pode encontrar com uma mulher grávida. Quando você pede ajuda a Uriel, um beija-flor pode aparecer para você. Ou um raio. Pode acontecer, de repente, a tarde se fechar e começar a você ver raios, arco-íris, são sinais de Uriel. Você vai ver que, de repente, se você pede ajuda a Rafael, você verá pássaros cantando na sua janela. Tem muito mais informação. Reserve seu exemplar na pré-venda. Entre no site e veja lá. E o que nós vamos falar hoje no vídeo? Hoje eu vou responder 3 pessoas que me mandaram aí, entre os vários e-mails que eu estou recebendo, entre as várias mensagens de WhatsApp que eu ando recebendo, eu vou responder 3 delas que eu achei interessante para que a gente possa analisar e poder entender um pouco mais. A primeira delas é a da Arlete. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma olhadinha no tarô. Olha o meu tarozinho. Esse aqui é o Arte Nouveau, acho muito bonito. Eu uso muito o Scapini, mas hoje eu resolvi trabalhar com esse aqui, ó, com o Arte Nouveau. Ela pergunta por que os pais delas morreram tão cedo. O que isso influencia dentro do karma dela, dentro da vida dela. Pois bem, no caso dela, ela está na 20ª encarnação. E quando ela nasce em cima de um 22, que é a carta do louco do tarô. O que isso quer dizer para uma pessoa que perdeu os pais cedos e dentro do e-mail dela ela fala que houve situações de câncer e tem toda uma história. Mas a pergunta principal dela é, por que isso aconteceu? O número 22, ele fala de pessoas que buscam a liberdade, querem muito a liberdade e não conseguem. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que elas são pessoas que não querem que ninguém as prenda, que ninguém as segure, não quer ter corrente, elas também não conseguem sair totalmente do ninho que ela considera familiar. Por que eu estou dizendo considera familiar? Porque nem todo mundo considera o pai e a mãe como família e os irmãos. Então eu estou dizendo dentro daquilo que ela considera como núcleo familiar. Ela não consegue desapegar. E a encarnação dela é uma encarnação 21. E ela está no karma 20. A encarnação 21, que é a carta do mundo, é uma encarnação que fala que você necessita se sentir realizado e que essa realização você tem que buscar com as suas próprias perninhas. Você não pode ficar com a ajuda de ninguém. E o seu karma é um karma 20, que fala muito sobre apego ao passado, sobre apego às coisas lá atrás. Então, às vezes é necessário que se perca pessoas, ou se perca tudo materialmente, ou parte do que nos é dado materialmente, para que você consiga realmente ser uma pessoa liberta e consiga viver a sua vida como ela realmente tem que ser vivida. Então aqui diz que seu caminho
após os 35 anos, 40 anos, na verdade após os 30 anos, tá? Aqui fala principalmente depois dos 30 anos, o seu caminho tem que ser um caminho individual, realmente. Você tem que se tornar um indivíduo, uma pessoa única que consegue caminhar com as suas próprias pernas. Então, aqueles que te trouxeram ao mundo, os seus pais carnais, eles partem e ficam na sua retaguarda espiritual, na maioria das vezes, e você vai viver a sua vida você mesma, ok? E aí você pergunta o que você pode fazer para se trabalhar, para se ajudar, etc e tal. O que me sai aqui? Me sai o 3 de paus, me sai o cavaleiro de paus, é a segunda carta que me sai aqui. E a terceira carta que me sai é o 6 de paus. Todas as cartas de paus. Isso significa que você tem que trabalhar o seu lado de espiritualidade. Aqui, o que nós temos aqui? O 3 de paus falando sobre as virtudes, sobre os seus dons espirituais e sobre situações de espiritualidade, sua mediunidade que você não trabalhou até agora. Hora de começar a buscar isso daí. O 6 de paus dizendo que você, no fundo, você sabe disso, mas que você se recusa a ver. E o cavaleiro de paus dizendo que entra uma pessoa na sua vida, um rapaz novo na sua vida, que deve ter na média aí de uns 30, 35 anos, e que muita coisa pode acontecer a partir do momento que esse rapaz entra na sua vida. Ele deve entrar muito provavelmente agora no final do ano, início do ano que vem. Tá bom? Obrigada, obrigada. O segundo assunto é a Rejane. Já faz um tempinho que a Rejane me deixou isso daqui agora, só que hoje é que eu vi, porque estava na caixa de spam. Ela fala do marido dela desempregado e ela coloca a data do marido dela aqui e pergunta, né, ou do porquê. Olha, aqui na verdade fala que a vida do seu marido não tá parada só um ano, ela vem desde 2013 nessa confusão, tá? 2013 ele tem um ano 9 e um ano 12, a carta do enforcado e a carta do eremita, que fala muito sobre situações que o levaram a ficar deprimido, isso em 2010. E isso aconteceu entre o mês de março de 2010 e o mês de junho de 2010. Sendo que o mês de setembro de 2010 foi fundamental para que tudo que aconteceu nesse ano desencadeasse uma série de coisas que veio ter resultado agora. Mas é de lá que está vindo essa confusão, não é de agora, de um ano para cá. E esse ano ele está no ano 18. O ano 18, que é a carta da lua, uma carta muito complicada, porque fala sobre traição, fala sobre puxada de tapete e fala sobre situações de espiritualidade. Aqui me diz de uma pessoa da família se metendo no meio da situação, tá? A numerologia dele deixa claro que pessoas da família se metem muito e existe uma pessoa aqui mais velha, mulher, rezando constantemente o seu marido. E isso dá uma travancada em toda a situação. Eu recomendo a você que faça para o seu marido o Salmo 69, que é quando a gente está com situações muito complicadas, muito difíceis, e envolve a parte espiritual. E que você busque uma pessoa da sua confiança para que você olhe o que pode ser feito espiritualmente aqui falando, tá? E aí, no jogo de cartas, quando nós perguntamos sobre a parte de trabalho dele, olha só, me sai o As de Copas, me vem em seguida o Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Paus, e depois me vem aqui o 2 de Espadas. Essas cartas diz que toda essa confusão deixou o emocional dele extremamente estagnado. Ele é uma pessoa profundamente emocional, muito carinhosa, muito parceira, muito companheira, mas que ele precisa voltar a trabalhar esse lado dele de espiritualidade e ele não ser tão emotivo. Ele tem que buscar mais a racionalidade dele para que as coisas comecem a se voltar. A trabalhar a espiritualidade de uma forma racional. Não é esperar um milagre de um dia para o outro, mas é trabalhar, limpar a energia e correr atrás. E aí sim, no ano que vem, segundo a numerologia kármica, muito provavelmente ali até meados de março, abril, ele já pode estar empregado cuidando disso, tá? E a terceira pergunta é uma pergunta mais complicada, mas eu e os meus números. É uma pergunta mais complicada. Ela pede para não falar o nome dela, né? A pessoa tem medo de ser identificada, ela pede para ser chamada de amiga e ela manda a data de nascimento da pessoa que está com ela, que nós vamos chamar de José.
Qual que é a situação desta pessoa? Ela descobriu que o parceiro dela gosta de ter relações sexuais com animais, zoofilia. E aí ela quer saber o que é isso, se isso é algum tipo de karma dele, o que aconteceu para que ele tivesse esse tipo de envolvimento. Olha, eu considero a zoofilia um distúrbio, uma doença, um desvio, algo que deve ser tratado realmente na questão da psicologia, deve procurar um psiquiatra para se tratar, porque não é natural você ter atração por animais. Se já é estranho você transar com mãe e com pai, mas até aí a gente pode dizer que são dois seres humanos e que se tornaram adultos e sabe-se Deus lá por que resolveram ter atração um para o outro. Mas aí quando a gente fala de animais, já nós estamos falando de outras espécies e isto é um desvio. Se vale a pena continuar nesse relacionamento, isso eu não posso decidir por você. Você que tem que decidir se vale a pena ou não continuar nesse relacionamento. Segundo os números, o que acontece? Ele está numa encarnação 15. A encarnação 15, ela pode levar a pessoa a desvios sexuais. Pode. Muitas pessoas que são muito compulsivas na sexualidade e elas têm envolvimento com o número 15. Outras que têm alguns tipos de fantasias muito estranhas também estão dentro do número 15, né? Da carta do diabo do tarô. E aí dentro disso, diz aqui que ele teve sim, mais ou menos por volta entre 5 e 7 anos, mas aqui aparece muito marcado 5 anos de idade. 5 anos de idade aparece aqui uma violência sexual. Aqui não é nem assédio, aqui mostra realmente a violência sexual. Isso pode ter desencadeado esse distúrbio nele e ter voltado para a questão de animais, tá? Agora, dentro das cartas, me aparece a Rainha de Espadas, me aparece a carta da Imperatriz e aparece a carta do 8 de Ouros. Confirma-se muito do que eu estou te falando e mostra duas mulheres influenciando muito a vida dele. Ó, as cartas, para vocês verem, acho que dá para ver, né? A carta da Rainha de Espadas fala sempre de uma mulher fria e calculista. Aqui a Imperatriz representando a mãe. E o 8 de Espada representando a questão de interesses, né? Então eu concluiria, tirando essas cartas e pelo que eu fiz do mapa numerológico dele, que essa criança ela foi abusada quando ela ainda era muito nova e que isso foi encoberto por duas mulheres. Uma mãe, com certeza, e outra que aparece como uma pessoa muito fria, muito calculista. Pode ser uma tia ou uma avó, porque representa a rainha. E existia dinheiro neste meio. Isso não justifica ele sair por aí tendo relações sexuais com animais, mas pode ser um indício para onde você pode buscar tratamento para que ele possa ver se isso ele consegue reverter esse tipo de desejo, porque realmente isso não é natural. Aqui fala da cabeça dele extremamente confusa e também aponta o uso de narcóticos aí, aponta o uso de drogas. É necessário dar uma observada melhor. E aí a questão do relacionamento, quando eu pergunto se vale a pena ou não, eu tenho um 7 de espadas falando sobre o seu sofrimento, o 6 de ouros dizendo que você está se sentindo o cocô do cavalo do bandido nessa situação, e a carta do enforcado falando de profunda depressão. Então, no fundo do fundo, se eu for pelas cartas, fala que você não quer mais esse relacionamento. Bom, gente, mostrei esses três, o vídeo ficou comprido, desculpa. Curtam o canal aí, se inscrevam, me acionem aí se vocês precisarem de alguma dica, alguma coisa. Eu vou respondendo na medida do possível, porque o volume de mensagens e o volume de e-mails que eu estou recebendo está sendo grande. Estou tentando responder o máximo que eu posso, tá? O meu WhatsApp está aqui embaixo, você pode entrar em contato. Visite meu site www.crisjimenez.com. Se inscreva no canal, curta e compartilhe e até um próximo vídeo. Fiquem na luz e na proteção dos anjos. Até a próxima.